Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. Continuando nossa aula de Barroco, hoje vamos ver o principal expoente desse movimento, dessa escola literária, que foi o Gregório de Matos, brasileiro. Então, o principal autor barroco, escreveu muitas poesias satíricas, onde ironizava diversos aspectos da sociedade, assim como fez Gil Vicente na época do humanismo. Além das satíricas, Gregório produziu poesias líricas, religiosas e eróticas. Então, ele é o grande expoente dessa escola porque ele não foi um poeta que trabalhou apenas uma vertente, um tipo de poesia. Como a gente pode ver aqui, ele se especializou na satírica, porém em pontos de vista diferentes, né? Ele fez sátiras com a sociedade, com relação a ele mesmo, com relação à igreja, com relação ao sentimento amor. E mostrando sempre, as características barrocas como o dualismo. Vamos entender um pouco melhor isso. Contexto histórico dele, a parte de sua poesia, principalmente a satírica, faz alusão a duas de suas maiores referências, o Brasil e Portugal, no final do século XVII. Portugal estava em decadência, sendo que o sistema escravocrata não conseguia mais sustentar a economia da metrópole. Assim, Portugal impunha ao Brasil uma série de restrições comerciais a fim de conseguir vantagens, parecido como o Brasil tenta fazer hoje, mas sem sucesso. Por conta disso, os senhores do engenho e proprietários rurais brasileiros passaram a enfrentar uma forte crise econômica, que foi a decadência da escravidão. Contexto socioeconômico do autor. Gregório de Matos, apesar de ter tido diversos cargos de poder, resolve desligar-se de tudo e viver à margem da sociedade como um poeta itinerante. Ele acreditava que, para ele conseguir a inspiração necessária para escrever esses poemas, ele não poderia escrever com base naquilo que ele achava que era certo, o que ele achava que era o que acontecia. Ele preferiu fazer um in loco, como a gente costuma dizer. Para me poder escrever sobre aquilo, eu tenho que viver aquela realidade, eu tenho que ver com os meus olhos o que realmente acontece para eu poder me inspirar e escrever adequadamente. Porém, mesmo distanciado da sociedade hipócrita a qual ele condena, grande alvo das críticas do Gregório, ainda depende da nobreza e vive à custa de favores deles, porque ele tinha essa origem nobre. Então, ele, como era boêmio, também tinha amigos, e esses amigos acabavam ajudando ele financeiramente. Ao mesmo tempo, ele encara o papel do portador de uma voz crítica sobre essa mesma sociedade na qual ele se insere. Aí vem a pergunta: quem é mais hipócrita, a sociedade ou Gregório? Fica a questão para você pensar. Vamos agora interpretar entender pelo menos, cada uma dessas vertentes que Gregório trabalhou. Vamos começar com a satírica. O poema satírico de Gregório de Matos é marcado pela briga entre uma sociedade, entre aspas, normal, que é a do homem bem-nascido, e outra absurda, que é composta por pessoas oportunistas, mas que estão instaurados no poder, que é o pessoal da burguesia. Porém, no caso de Gregório, a sociedade absurda é real, pois é a Bahia onde ele vive. E a sociedade considerada normal, que é a dos homens bem-nascidos e cultos, é absurda perante a realidade baiana. Assim, ambas são consideradas absurdas, uma perante a outra. Por quê? Porque ele vivia no meio da galera, vamos dizer assim. Então ele via o que o pobre baiano sofria na época, o pobre escravo. Ele vivia entre os escravos também, ele via o que acontecia com os escravos.
Esse impasse é o da realidade histórica desse momento, coexistindo em um mesmo local duas Bahias. Uma normal, que é vista com ar nostálgico, que é a Bahia antes dele ser o poeta, né? A Bahia que ele viu quando ele cresceu, né? Ainda dentro da nobreza. E outra absurda e amaldiçoada, que é essa já passando pela crise socioeconômica, queda brusca do escravagismo no Brasil. Então vamos analisar um poema para entender melhor. A cidade da Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, a mim empenhado. Rica te vi e eu já tua minha abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e em trocado tanto negócio e tanto negociante. Oeste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples e aceitas do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Então aqui ele está criticando essa Bahia, a Bahia que não é a que ele cresceu. Nós vemos a parte lírica, que é uma característica do barroco, através das rimas, como estão destacadas aqui as palavras, né? Dessemelhante, com abundante, estado, com empenhado. O que mais que a gente observa? Versos decassílabos, ou seja, cada verso desse tem 10 sílabas poéticas, ok? Milimetricamente falando, ou seja, norma estética de um poema barroco. Esquema de rimas ABBA, que são as emparelhadas. No poema, há uma dramática lamentação sobre a situação da Bahia, utilizando, por exemplo, a palavra dessemelhante, para expor a desigualdade econômica do lugar, causada por brichote, ou seja, gringo, estrangeiro. Por isso ele colocou o brichote com letra maiúscula, que era justamente para ressaltar, né, simples aceitas do sagaz brichote, né, do gringo, né, tudo aceita aquilo que vem do estrangeiro. Cadê a crítica? Cadê a resistência? Não existe. Era uma das críticas dele. Também tem crítica na parte socioeconômica, veja na terceira estrofe. Oeste, em dar tanto açúcar excelente, que é uma briga até hoje se nós pararmos para pensar. A gente pega o melhor da nossa matéria-prima, do açúcar, do café, entre outros produtos agros que temos no Brasil. Exportamos o que há de melhor e o que é de pior fica para a nossa população. Repare que Gregório viveu no final do século XVII. O que mudou no nosso Brasil? Pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote, ou seja, é aquela questão, como eu falei, né, do mundo econômico. Eu estou te oferecendo o melhor e o que tu puder me pagar, que bom, eu vou ter que aceitar, porque eu quero vender. É uma regra simples do capitalismo, porém o Brasil não é um bom negociante, senão estaríamos em melhores situações. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Aqui a gente fala também da questão do algodão, já a parte do capitalismo brasileiro, né, saindo do mercado do escravagismo e adentrando em outros mercados que poderiam ser lucrativos, como foi o caso do café e do algodão. Então repara que ele ressalta bem nesse poema, né, a história do Brasil, né, como o Brasil estava vendo na época, principalmente no estado da Bahia. Poesia lírica. Seus poemas líricos são comumente divididos em lírico-amorosos e burlescos, eróticos. Há ainda uma vasta produção de poemas com temática religiosa. Porém, há de se ressaltar que a ironia e crítica social existente nos poemas satíricos
não são deixados de lado em sua produção lírica e religiosa. Então a gente vê que a sátira dele está presente nos 4 estilos de poema que ele costumava escrever. Vamos ao próximo. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Andou em firme coração nascido. Ardor em firme coração nascido. Pranto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçado. Rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado. Quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo como passas brandamente, se és neve como queimas com porfia, mas aí que andou amor em ti prudente. Pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Repara que nós temos muitas figuras de linguagem nesse poema. Ardor de firme coração. Olha aí esse paralelismo, esse paradoxo. Pranto por belos olhos. Incêndio em mares de água. Vejam só as partes de dualidade, as partes de contraste que nós temos nesse poema. Tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Repara todo o poema composto por dualidade. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas. Neve, como é que a neve vai queimar? Mas aí que andou o amor em ti prudente, pois, para temperar a tirania, olha a questão da sátira, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Então, no caso de aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama e quem queria bem, o amor é visto como uma luta entre dor e paixão. O verso Rio de Neve em Fogo Convertido expõe um eu lírico que transita os extremos do sentimento amoroso, ora gélido como a neve, ora ardente como o fogo. A estrutura desse poema, né, ele é composto por 14 versos, decassílabos, também com rimas a B, B, A. A primeira parte desse soneto tem um tom de lamentação, onde o eu lírico vive um empate entre paixão, simbolizada através de imagens como fogo e incêndio, e dor, simbolizado por neve e água, remetendo a lágrimas. Já na segunda parte do soneto, nós temos um eu lírico que reflete sobre a natureza contraditória do amor, fazendo lembrar a lírica de Camões. Camões, no caso, que ressaltava no classicismo, né, que o amor ele era uma viagem, ele era um sonho que você podia alcançar, podia viver intensamente. Já no caso do Barroco, de Gregório, esse amor ele pode ser sonhado, mas não quer dizer que você não vai sofrer por ele, né? Ele traz um pouco, né, de outros sentimentos que o amor, né, nos propõe, né, nos faz viver. Agora falando da poesia amorosa erótica. Na poesia amorosa erótica de Gregório, o tema básico continua sendo o choque de opostos, espírito e matéria, ascetismo e sensualismo. Essa vida dualista também aparece na figura da mulher desejada, sendo que esta representa uma espécie de anjo-demônio. Se tomarmos, por exemplo, a figura da mulher, quando ela aparece como um ser angelical, ela também será uma parte demoníaca e vice-versa. Dessa forma, essa poesia lírico-amorosa de Gregório é construída em torno de contradições e pares de opostos. Porém, deve-se ter em mente que estas contradições não se anulam e a mensagem final que o poeta passa é a de que diferença é identidade. Já a poesia erótica de Gregório, na qual o poeta utiliza uma linguagem mais direta e explícita do que lírico-amorosa, o amor carnal aparece como forma de libertação do corpo, como consequência do indivíduo também. Vamos ver esse exemplo. E isto é o amor? Mandai-me, senhores, hoje que em breve rasgos descreva, do amor a ilustre prosápia,
e do cupido as proezas. Dizem que de clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que o amor carrega. O arco talvez de pipa, a seta talvez esteira, despido como um maroto, cego como uma topeira. Então, o que a gente vê nesse poema? Ele questiona o sentimento amoroso, colocado de uma forma apenas romântica e com inspiração mitológica, como a gente fala, como a gente vê aqui de Cupido, por exemplo. Senhores com letra maiúscula. O amor é na realidade um acontecimento carnal que envolve os prazeres da junção dos corpos dos amantes. O arco talvez de pipa, a seta talvez esteira, despido como um maroto, cego como uma toupeira. Então repara que tudo aqui é referente ao amor, mas o amor cego, como ele bem diz aqui no poema, mas que não deixa de senti-lo, não deixa de fazer esse amor. Por mais que ele sofra, ele quer ter a felicidade. Ele vai alcançar essa felicidade. Poesia religiosa. Também trabalhada constantemente através dos pares de opostos, o ambiente fortemente cristão do período barroco faz-se presente aqui, onde os pares antagônicos da vez é a culpa versus o perdão. Gregório faz uso da poesia para se libertar, e ela é a única forma possível de salvação para o poeta. Então, essa parte religiosa que o Gregório escreve é procurando a sua própria libertação. Ele se acha, ele se vê como um homem pecador. Ele sabe que o que ele escreve é escândalo, principalmente para a sociedade da época. Então, como um religioso, como de sua formação, apesar de criticar a igreja, ele era muito religioso. Ele vê que ele precisa de um freio, ele vê que ele precisa encontrar Deus para sentir paz. É com Deus que ele sente paz. E aí nós temos um famoso poema dele, A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então nós temos aqui a presença temática culpa versus perdão. Ela aparece em xeque quando o poeta utiliza a linguagem para conseguir seu perdão e salvação. Mais uma vez nós temos um poema em forma de soneto, com 14 versos, decassílabos, todos com 10 sílabas poéticas, na mesma estrutura de ABBA, entrelaçadas. Então nós temos, primeira parte do soneto, tom de lamentação, onde o eu lírico vive um embate entre paixão, simbolizado através das imagens como fogo, incêndio, e dor, simbolizado por neve e água, que é remetência a lágrimas. A segunda parte, o eu lírico se indaga sobre a natureza contraditória do amor, a ideia de que a diferença e a identidade presente na poesia amorosa de Gregório se faz presente de modo exemplar nesse soneto. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Olha só esse paradoxo. Ele está dizendo que pecou, mas não porque ele se considera um pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Eu sei que eu sou um ser errado, mas não quer dizer que eu sou o único a errar. Muitos erram assim como eu. Então, se eles merecem o perdão, por que não eu? Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história? Então, se uma ovelha perdida merece voltar para o seu rebanho, por que eu não poderia voltar? Eu posso ser essa ovelha perdida.
Então ele se sente não só culpado, como também pede ajuda ao Nosso Senhor para que ele consiga se livrar desse sentimento pecaminoso. E essa vida de contradições é o que marca esse poeta famoso na escola barroca. Espero que tenham gostado. Até a próxima.